Oi, que a paz e a graça do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Antes de analisarmos o tema de hoje, que leva o título Exortação ao Dever, vamos pedir a direção de Deus para que possamos compreender primeiro e bem a sua palavra. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença, Senhor, estamos Teus filhos neste momento. Queremos Te agradecer pelas bênçãos recebidas, queremos Te agradecer pela Tua palavra e queremos Te pedir, Senhor, a Tua sabedoria para que nós possamos compreender a Tua palavra, não como nós queremos, mas sim como Tu desejas. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então ao análise da nossa lição com o título Exortação ao Dever. Vamos ler a nota de introdução para ver qual é a mensagem que traz para nós e nos diz assim: há deveres especiais a serem cumpridos, especiais reprovações a serem feitas neste período da história terrestre. O Senhor não deixará a sua igreja sem reprovações e advertências. Os pecados tornaram-se moda. Não são, porém, menos ofensivos aos olhos de Deus. Eles são favoravelmente explicados, paliados e desculpados. Estende-se a destra da comunhão aos próprios homens, que estão introduzindo falsas teorias e sentimentos, confundindo a mente do povo de Deus, amortecendo suas sensibilidades quanto ao que constitui os retos princípios. A consciência se tem assim tornado insensível aos conselhos e reprovações que têm sido dados. A luz comunicada, chamando ao arrependimento, tem se extinguido nas nuvens da incredulidade e da oposição introduzida por planos humanos e humanas invenções. Então, nós podemos ver aqui que há deveres que nós devemos cumprir, deveres especiais, exortações. Se há um dever, tem que haver uma exortação para que nós possamos cumprir bem esse dever. Mas geralmente, a maior parte dos seres humanos, lamentavelmente, não gostamos de cumprir os deveres como deve ser. Então, por isso é necessário de exortação. Então, Deus não deixa a sua igreja sem exortação. Nós temos um dever a cumprir. Deve, então, existir exortações para que possamos cumprir esse dever bem cumprido. E então, aqui diz também que o inimigo, ele usa instrumentos humanos, que muitas vezes já fazem do pecado, como diz, a moda. Em outras palavras, já o pecado se torna tão natural que já ninguém sente peso de consciência pelo mal que faz, que está em contra da palavra de Deus. E outra coisa também que nós vemos aqui é que muitos ainda justificam o pecado de uma e de outra maneira. Nós vemos muitos que às vezes utilizam até a palavra de Deus para justificar as suas falhas, os seus erros, ou então os seus gostos pessoais que vão em contra da palavra de Deus. Mas isto é errôneo. Nós precisamos investigar a palavra do Senhor com humildade e com disposição para fazer a vontade de Deus. Vamos então para a nossa primeira pergunta, abaixo do subtítulo que diz Aprendendo com o Passado. A nossa pergunta nos diz: que mensagem específica deu Deus a Israel como exortação com base nos erros do passado? Qual foi essa mensagem específica que Deus deu a Israel como exortação? Lá em Isaías capítulo 48, versículo 17 e 18, vai ser a base desta pergunta. No entanto, eu vou ler a parte mais importante que nos diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia
pelo caminho em que deves andar. Olha que interessante. Eu sou o teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Essa é uma mensagem específica que Deus deu a Israel como exortação, também aumentando estas palavras que diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar, que são, na verdade, ondas grandes, né? Então, a mensagem específica de exortação que Deus deu a Israel como base nos erros do passado, ele lembrou para o povo de Israel: eu sou o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deve andar. Se tivesses ouvido os meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, né? E a tua justiça como as ondas do mar. A pergunta é: será que eu estou tendo a paz como um rio? Ou a nossa justiça será como as ondas do mar? Estarei eu obedecendo os mandamentos do Senhor? Porque se eu não tenho atingido essa paz que é como o rio, ou a justiça que é como as ondas do mar, então é porque eu não estou obedecendo aos mandamentos do Senhor como deveria ser. Porque é isso que está dizendo: se obedecesses aos meus mandamentos, a tua paz seria como o rio. A notinha nos diz: o Senhor faz toda a diferença entre os obedientes e os desobedientes. Então o Senhor, ele faz diferença sim. Hoje em dia tem um evangelho encaramelado que muitos pregam por aí. É verdade que Jesus pagou por nós. É verdade que Jesus obedeceu 100% a lei por nós. Mas também é verdade que Jesus nos salva do pecado, nos perdoa do pecado. E Ele está disposto a nos ajudar para vencer o pecado. Mas que tipo de Salvador é esse que muitos pregam por aí, que ele fez tudo pelo homem e o homem já não tem que fazer nada, pode continuar fazendo seus gostos, seguir as suas próprias inclinações, pode continuar vivendo no pecado e do mesmo jeito ele será uma pessoa salva e estará para sempre com os salvos. Esse não é o evangelho que ensina a palavra do Senhor, porque Jesus faz o trabalho completo. Ele nos salva, nos perdoa dos nossos pecados passados, mas Ele também nos liberta para viver uma vida livre de pecado, para ter essa paz como um rio. Ninguém vive com uma consciência tranquila quando vive uma vida cheia de pecado, fazendo somente os próprios gostos, contradizendo a palavra do Senhor. Pergunta número 2. Que lição crucial sobre a história de Israel se destaca como uma advertência para aprender com os erros do passado? Que lição crucial? Vamos ver Isaías capítulo 48, versículo 9 até o 11, que nos diz: por causa do meu nome retardarei a minha ira, e por causa do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que já te purifiquei, porém não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por causa de mim o farei, porque como seria profanado meu nome, e a minha honra não a darei a outrem. Que lição crucial sobre a história de Israel se destaca como uma advertência para aprender com os erros do passado? Uma das coisas importantes que devemos aprender, como diz aqui, que o Senhor ele retiraria a sua ira, não porque o povo fosse digno, mas porque Ele queria dar a honra ao seu nome. O seu nome não poderia ser profanado. O povo não era digno, mas Deus, para honrar o seu nome, para que o seu nome fosse glorificado, para que outras pessoas conhecessem o seu nome, Ele mostrou também o seu amor e a sua misericórdia para com aqueles que eram indignos. Por isso a nossa notinha nos diz: os habitantes de Judá eram todos indignos, contudo Deus não os abandonaria. Por ele, seu nome
devia ser exaltado entre os pagãos. Muitos que eram inteiramente desconhecedores de seus atributos deviam ainda contemplar a glória do divino caráter. Foi com o propósito de tornar claros seus misericordiosos desígnios que ele persistiu em enviar seus servos, os profetas, com a mensagem: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho. Olhem que maravilhoso. Deus, ainda que somos indignos e pecadores, Ele ainda quer exaltar o seu nome no meio das outras nações, que mostrando que mesmo que nós temos sido indignos, mas se nós buscamos a sua presença, nos arrependemos, Ele está disposto a nos perdoar. E esse caráter vão conhecer outras pessoas. Olha como eles pecaram, mas Deus teve misericórdia com eles, Ele também vai ter conosco. Então, essa é uma parte muito importante. Não nos esqueçamos, somos indignos, mas humilhemos-nos baixo o braço potente do nosso Deus. Ele está disposto a nos perdoar, mas deixemos também que Ele transforme a nossa vida, porque o desejo de Deus não é só nos perdoar, nos perdoar e nos perdoar e nos perdoar. O desejo dele também é transformar a nossa vida, que aprendamos a viver uma vida de acordo com a sua vontade. Pergunta número 3. Representando Deus ao mundo. Segundo Isaías, qual era o papel do servo de Deus diante do mundo? Qual é a missão de seus servos ainda hoje? Vamos então ver Isaías capítulo 49 e o versículo 6 que nos diz: disse mais: pouco é que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então eu vejo pelo menos 4 coisas aqui que diz do papel do servo de Deus diante do mundo. 1. Restaurar as tribos de Judá, em outras palavras, restaurar o povo de Deus. 2, tornar a trazer os preservados de Israel, aquelas pessoas que têm se afastado, torná-las a trazer. 3, diz, ser luz aos gentios, aqueles que nem eram considerados povo de Deus, também teriam que receber essa luz. E 4, para seres a minha salvação até toda a extremidade da terra. Agora a pergunta é, qual é a missão de seus servos ainda hoje? Quem era esse servo de Deus que está falando primeiro? Jesus, logicamente. Ele veio para restaurar as tribos de Judá, ele veio para tornar a trazer os que tinham se afastado, ele veio para ser luz dos gentios e salvação até a extremidade da terra. E agora então, qual é a nossa missão? É o mesmo papel. Jesus nos deixou como representantes seus aqui na terra. Então, o nosso dever é restaurar o povo de Deus que muitas vezes está tão misturado com as coisas do mundo, mas precisa ser restaurado para ser aquele povo único de Deus. Um povo santificado, um povo preparado. E 2, tornar a trazer aqueles que têm se afastado. Fazer essa obra de ir trazer aquelas pessoas que têm se afastado. Também Deus nos chama a ser luz dos gentios e a levar a mensagem de salvação até a extremidade da terra. Então, essa é a mensagem que Deus quer que nós levemos. Olha o que diz aqui na notinha, nos está falando de uma igreja de Battle Creek, naquela época, uma das igrejas principais nos Estados Unidos, a igreja adventista, onde a irmã Ellen White, ela fala que essa igreja tinha sido abençoada, tinha recebido o Espírito de Deus, e agora ela faz uma pergunta: será que vocês têm aproveitado essas bênçãos? Será que vocês estão fazendo como no dia do Pentecoste, quando os discípulos receberam a unção do Espírito de Deus e foram aonde quer que eles iam espalhando a verdade?
A mesma pergunta que foi feita àquela igreja de Battle Creek não era somente para lá, agora é feita para nós. Nós temos recebido muito da palavra de Deus, nós temos recebido o dom do Espírito de Deus através da sua verdade. O que estamos fazendo nós com essa verdade que o Senhor tem nos dado? Estamos fazendo como no dia do Pentecoste, proclamando àqueles que estão ao nosso redor a verdade que tem nos sido ensinada, esse evangelho maravilhoso desse Jesus que não somente perdoa, mas também transforma? Esse é o nosso dever. Ser luz onde queira que nós estejamos. Vamos para a pergunta número 4. Qual é a promessa referente à missão de representar Deus no mundo? Isaías 49:8 diz: assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei e te darei por conserto do povo para restaurares a terra, para fazer possuir as herdades isoladas. Então, qual é a promessa referente à missão de representar Deus no mundo? Eu encontrei essa promessa lá no meio do nosso versículo que diz: te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra. Então o Senhor nos promete que Ele vai nos guardar e que Ele vai nos dar como conserto do povo para restaurar a terra. Em outras palavras, Ele vai nos dar o seu poder, a sua ajuda, a sua guia, para que nós sejamos instrumentos em suas mãos para essa restauração que o Senhor quer fazer no seu povo. Vamos para a pergunta número 5. Respondendo ao chamado divino, qual foi a exortação de Deus a Israel? Como ela se relacionou ao seu chamado divino? Então vamos lá. Qual foi a exortação de Deus? O chamado, eu vou ler só as partes mais importantes do nosso versículo, que está em Isaías capítulo 51, versículo 1 até o 5. A primeira parte nos diz: ouvi-me vós os que seguis a justiça. Ouvi-me. Tem outra parte mais embaixo que diz: olhai para a rocha de onde fostes cortados. Quem é a rocha? Jesus. Então, ouvi-me vós, olhai para a rocha, olhai para Jesus. Mais adiante, diz: porque o Senhor consolará os lugares. Não, peraí, eu vou ver aqui essa parte também, mas é da outra perguntinha, assim que eu vou pular aqui um pouquinho. Diz: inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Então, eu entendo aqui que a exortação de Deus a Israel foi especialmente de duas coisas que, em geral, nós falhamos muito. Primeiro, ouvir ao Senhor, ouvi-me, vós que praticais a justiça, diz o Senhor. Aqui, inclinai os ouvidos para mim, diz o Senhor. E lá também dizia: olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, também vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Em outras palavras, devemos olhar também para aqueles que seguiram Jesus, a rocha da nossa salvação, e seguir os seus exemplos. Então, essa foi a exortação. Agora, como ela se relacionou ao seu chamado divino agora? Esse de ouvir, se nós ouvimos, se nós atendemos, se nós olhamos somente para Jesus. Agora lá no versículo também diz: porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares desertos, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Então, como é que se relaciona essa exortação de ouvir, de olhar ao Senhor, de olhar aqueles que seguiram ao Senhor? Como é que se relaciona com esse chamado? Porque se nós ouvimos ao Senhor, se nós olhamos sempre para Ele, olhamos o exemplo daqueles que seguiram os seus caminhos,
Com certeza, como diz aqui, o Senhor consolará o seu povo. Aquilo que parecia um deserto vai virar como o jardim do Éden. Aquilo que parecia solidão, diz, ali haverá regozijo e alegria, virará como um jardim do Senhor. Às vezes nós pensamos, poxa, mas somos tão poucos servindo ao Senhor. Mas se nós olhamos para a fonte da nossa salvação, se nós ouvimos, inclinamos os ouvidos para a sua palavra, com certeza, em algum momento, aquilo que nós achávamos que não tinha fruto, vai virar como o jardim do Éden, como o jardim do Senhor, trazendo para nós alegria e regozijo, como diz também lá no livro de Salmos. Irão chorando, mas voltarão com regozijo, recolhendo as suas gavilhas. É assim, a obra do Senhor é necessário que seja feita. Às vezes no começo parece que não tivesse frutos, mas você pode ter a certeza que terá frutos. A nossa notinha nos diz, peça a Ele para iluminar seu entendimento, para que você saiba como dar luz aos outros. Nós queremos, nós já ouvimos aqui a obra que temos que fazer, a nossa missão, ser luz aos gentios, restaurar o povo do Senhor, mas como eu vou fazer isso? Então um conselho aqui, peça a Deus para iluminar o seu entendimento, para que você saiba como ser essa luz. Também é muito importante que quando existem procedimentos na igreja ou ensinamentos na igreja sobre como fazer a obra missionária, nós não faltemos a essas reuniões. Porque às vezes nós dizemos, mas eu não sei fazer o trabalho missionário, mas quando tem uma instrução sobre como fazer o trabalho missionário, nós não colocamos o interesse em assistir a essa reunião ou de assistir no Zoom, que às vezes se faz, para poder aprender. Tudo na vida se aprende, nós precisamos de instrução. Até nisso precisamos de humildade, nos humilhar, saber que não sabemos, mas precisamos aprender. E mesmo aqueles que já sabemos algo de como fazer o trabalho missionário, ainda temos muito por aprender, porque nem sempre o método que nós sabemos de fazer o trabalho missionário sempre vai ser o melhor. Existem diferentes métodos e ao experimentarmos com umas pessoas, uns métodos funcionará. E com outras pessoas vai ser outros métodos. Então precisamos de nos capacitar na área do trabalho missionário. Pergunta número 6. O que disse Deus a todos que conhecem a sua justiça e têm a sua lei em seus corações? O que disse Deus? Vamos ver. Isaías capítulo 51, versículo 7 e versículo 12. Vou ler as partes mais importantes que nos diz. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelos seus injúrios. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que se tornará em feno? Então, o que disse Deus a todos os que conhecem a sua justiça e têm a sua lei em seus corações? Não temam o opróbrio dos homens. Às vezes a gente fica com vergonha, se acovarda, não, os outros sabem mais do que eu não vou falar, talvez alguns vão me humilhar, talvez alguns vão ficar chateados, talvez eu não sei falar muito bem. Temos que pedir a sabedoria de Deus, pedir a Deus nos dar esse poder, né? Nós não devemos ter o medo dos homens, do opróbrio dos homens. Eu sou aquele que vos consola, diz o Senhor. Quem és tu para que temas ao ser humano que é mortal ou ao filho do homem que se tornará em feno? Todos somos mortais, então não tenhamos medo de fazer a obra do Senhor. Tem uma parte aqui no parágrafo que eu gostaria de ler que diz assim: o povo não retinha na memória as obras de grandeza do poder ou suas palavras de advertência houvessem preservado em mente. Seu maravilhoso trato com eles não lhes haveria sido necessário, se houvessem lembrado, esse maravilhoso trato com eles, não lhes haveria sido necessário receber estas palavras de reprovação. Eu sou aquele que vos consola,
Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que se tornará em feno? Em outras palavras, não teremos medo ou teremos mais confiança no Senhor, na ajuda do Senhor, no seu poder, quando nós lembramos das maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, das maravilhas também que a Bíblia nos ensina, das grandes obras que o Senhor tem feito. Se nós lembramos dessas maravilhas, então a nossa fé será fortalecida, a nossa confiança será fortalecida, o nosso amor será aumentado ao Senhor e então não teremos medo. Aí vai, como diz aqui, não precisaremos mais dessa exortação. Por que tu temes ao homem que é mortal? Não devemos temer ao homem, mas temamos ao Senhor. Pergunta número 7. Que instruções deu Deus a seu povo para sair da Babilônia? Em que sentido ainda são válidas? Isaías 52, 11 e 12 nos diz: Retirai-vos, retirai-vos. Sai daí, não toqueis coisa imunda. Sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. E o Deus de Israel será o vosso retaguarda. Então, que instruções deu Deus a seu povo para sair da Babilônia? Está clara a instrução. Sai dela, povo meu, retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda no meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Você quer ser parte do povo de Deus? Afaste-se de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Se você vê que na congregação onde você está assistindo é uma congregação onde não se ensina a palavra de Deus como deve ser, ou talvez muitas vezes ensinam coisas que contradizem a palavra do Senhor, o Senhor manda sairmos de lá. Sai dela, retirai-vos, retirai-vos, sai dela. Sai do meio dela, não toqueis coisa imunda. Coisa imunda é tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Aqui no nosso parágrafo tem uma parte que me chamou a atenção que diz: cada fardo e cada pecado acariciado precisam ser postos de lado. É aí que tem relação com a nossa última perguntinha dentro da pergunta número 7, que diz: em que sentido ainda são válidas? Quando o Senhor nos manda retira-te dela, purificai-vos, é sair de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nos afastar. Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que confessa os seus pecados e se afasta, esse alcançará misericórdia. Mas se você ficar perto da tentação, se você fica perto das pessoas ou uma congregação onde nenhuma dessas pessoas não está importada em obedecer à vontade de Deus, vai ficar muito difícil para você poder obedecer a palavra do Senhor. Por isso o Senhor nos diz: retirai-vos dela, povo meu. Devemos nos afastar totalmente do pecado e daquelas pessoas que, conhecendo a verdade, não a obedecem. Outra coisa é o mundo não conhece a verdade. Nós devemos aproximar-nos a eles para ensinar-lhes a verdade e então que eles possam sair de lá e não nós sair da nossa fé para ir ao mundo, mas sim que o mundo saia de lá para vir a nossa fé, a fé de Cristo, a nossa salvação. Quero ler uma partezinha do estudo adicional que nos diz: nós conduzimos, na última parte, do nosso estudo adicional, nós conduzimos outros ou para cima, para a felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividade as faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos do seu pecado. Que coisa! Reflitamos nisso.
Aqui diz, ou nós poderemos ser instrumentos para levar outros para cima, ou podemos ser instrumentos para levar a outros para baixo. Que tipo de instrumento você quer ser? Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para ir para cima. E creio que você também, para levar outros para o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma última oração para pedir a direção do Senhor. Querido Pai, te agradecemos por esta lição maravilhosa. Dá-nos a tua força e o teu poder para pôr em prática o que temos estudado aqui, Pai amado. Por favor, em nome de Jesus pedimos tudo. Amém. Bom, que Deus abençoe a todos. Até logo.